Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite eu lhes contarei a história mais improvável, mais absurda e mais épica que já cruzou meus lábios. Preparem-se, porque esta é a lenda do dado maldito de Nimb, o artefato que fez o impossível acontecer, que transformou heróis em deuses acidentais e que provou que às vezes, os dados realmente decidem tudo. Tragam suas canecas mais perto. Silêncio na taverna. Porque tudo começou na noite em que o universo inteiro tremeu. Por causa de um miserável natural. Havia, nos confins do reino de Thornvale, uma cidade chamada Pedra Cinza. Não era grandiosa. Não tinha castelos reluzentes nem torres arcanas. Era apenas cinza. Pedras cinzas, céu cinza, gente com humor cinza. O tipo de lugar onde aventureiros param apenas para comprar cordas e sair o mais rápido possível. Mas naquela noite fatídica, 4 almas perdidas se encontraram na taverna O Javali Cambaleante. Não por destino, não por profecia, mas porque era a única taverna aberta depois da meia-noite. Draven, o guerreiro, um homem grande como um urso, com uma espada ainda maior e um cérebro consideravelmente menor. Corajoso? Sim. Estrategista? Bem, ele achava que estratégia era um tipo de bebida élfica. Cena, Aladina. Pequena, ágil e com dedos mais rápidos que um duende bêbado contando moedas. Ela não roubava por necessidade. Roubava pelo prazer de ver a cara de confusão das vítimas. Orin, o mago. Jovem demais, confiante demais. E com uma barba falsa colada com resina de árvore, porque ninguém leva magos sem barba a sério. Spoiler. Todos levavam ele ainda menos a sério por causa da barba. E por último, mas não menos importante, Isolde, a clériga. Devota da deusa da luz, Hetera. Séria, responsável e perpetuamente exasperada com os outros 3. Ela rezava todas as manhãs, geralmente pedindo paciência. Eles não eram amigos, eram no máximo tolerantes mútuos, mas naquela noite algo mudou. Um estranho entrou na taverna. Não um estranho comum, entendam. Este era o tipo de estranho que faz você instintivamente verificar se sua bolsa ainda está na cintura, envolto em mantos negros, com olhos que pareciam ter visto o fim do mundo e achado entediante. Ele se aproximou da mesa dos 4. Silêncio. Vocês. A voz era como areia caindo em uma ampulheta rachada. Vocês parecem o tipo de idiotas que fariam qualquer coisa por ouro. Draven começou a se levantar, punhos cerrados. Senna o puxou de volta. Ele não está errado. O estranho sorriu. Ou pelo menos seus lábios se curvaram em algo que vagamente lembrava um sorriso. De dentro do manto, ele retirou uma caixa de ébano, gravada com runas que pulsavam em vermelho sangue. Dentro desta caixa, ele sussurrou, está o dado de Nimb, um artefato de poder incalculável. Dizem que quando rolado, ele pode alterar a própria estrutura da realidade. E você quer que a gente roube isso de alguém? Senna perguntou, já interessada. Não. O estranho empurrou a caixa sobre a mesa. Eu quero que vocês o rolem. Orin franziu a testa. Por quê? Porque eu não tenho coragem. O estranho se levantou. E porque se o dado cair em 1, bem, o universo inteiro muda. E eu prefiro estar bem longe quando isso acontecer. Antes que qualquer um pudesse protestar, o estranho desapareceu. Literalmente. Como fumaça. Como se nunca tivesse existido. Os 4 olharam para a caixa. Isso é obviamente uma armadilha, disse Isolde. Obviamente, concordou Senna, já abrindo a caixa. Lá dentro, repousando sobre veludo púrpura, estava o dado. Um D20 perfeito, feito de cristal negro, que parecia conter galáxias inteiras girando em seu interior. Ele era bonito, hipnotizante e absolutamente aterrorizante. Quem vai rolar? Perguntou Draven. Silêncio. Eu rolo, disse Orin, tentando soar confiante. Sou um mago, entendo de artefatos arcanos.
Você colou uma barba falsa no rosto hoje de manhã, Senna apontou. Isso é irrelevante. Mas antes que pudessem discutir mais, Isolde pegou o dado. Se isso é um teste dos deuses, então que seja. A Itera me proteja. Ela respirou fundo e rolou. O dado girou sobre a mesa de madeira gasta. Uma vez, duas, três. Parecia rolar para sempre. O ar ficou pesado. As velas da taverna tremeram. Do lado de fora, trovões ecoaram em um céu que estava limpo segundos antes. E então, o dado parou. Um miserável, inevitável, impossível, natural. A caixa explodiu em luz. Não, o mundo explodiu em luz. Raios de energia púrpura e dourada rasgaram o teto, as paredes, a própria realidade. O chão se partiu em fendas brilhantes. O céu lá fora se rasgou como pergaminho velho, revelando algo além, um vazio cósmico pontuado por olhos gigantescos que os observavam com curiosidade faminta. E então, uma voz, antiga, poderosa e levemente irritada. Ousam rolar o dado de Nimbe, patéticos mortais. Muito bem, que o jogo comece. O mundo inteiro tremeu. E quando a luz finalmente se dissipou, tudo havia mudado. Quando os quatro finalmente conseguiram abrir os olhos novamente, a taverna havia desaparecido. Não havia paredes, não havia teto, não havia mais o javali cambaleante. No lugar, eles estavam em pé sobre uma plataforma de pedra flutuante, suspensa em um vazio infinito repleto de estrelas que pulsavam como corações vivos. Acima deles, 3 luas, vermelha, azul e dourada, giravam em órbitas impossíveis. Abaixo, apenas o abismo. Alguém pode me dizer o que acabou de acontecer? Draven segurava sua espada como se isso pudesse protegê-lo da insanidade. Eu acho, Orin disse lentamente, olhando para suas próprias mãos, que agora brilhavam com runas arcanas que definitivamente não estavam lá antes, que nós acabamos de quebrar a realidade. Senna girou em círculos, inspecionando o novo mundo. Bem, pelo menos não estamos mortos ainda. Não estão mortos ainda. A voz ecoou de todas as direções ao mesmo tempo, e então, diante deles, o vazio se condensou em uma forma. Uma figura colossal, feita de sombras e luz estelar, com olhos que eram buracos negros giratórios. Eu sou Nimbe, a entidade anunciou, o arquiteto do caos, o mestre dos dados, e vocês, pequenos mortais tolos, acabaram de rolar meu dado. Isolde deu um passo à frente, erguendo seu símbolo sagrado. Nós não sabíamos, foi um acidente. Nimbe riu. Não foi uma risada agradável, foi o som de 1000 realidades se estilhaçando. Acidente? Não há acidentes com o dado, há apenas consequências. Com um gesto, Nimbe fez aparecer imagens no vazio ao redor deles. Cidades de cabeça para baixo, rios correndo para o céu, dragões do tamanho de formigas, formigas do tamanho de dragões, o sol nascendo à meia-noite, a lua sangrando luz negra. Seu moon natural não destruiu o universo, Nimbe explicou com prazer cruel. Ele o inverteu. Todas as leis foram reescritas. Todo o impossível se tornou possível, e todo o possível, bem, agora é altamente improvável. Como desfazemos isso? Perguntou Senna, pragmática até em Apocalipse. Ah, finalmente uma pergunta inteligente. Nimbe se inclinou para a frente. Vocês devem jogar meu jogo. 5 desafios, 5 provas. Se sobreviverem, talvez, apenas talvez, eu restaure seu mundinho entediante. E se falharmos? Draven perguntou. Então este será o novo normal para sempre. A plataforma sob seus pés começou a tremer. Fendas de luz se abriram, e de dentro delas, criaturas começaram a emergir. Coisas que não deveriam existir, híbridos de pesadelo e geometria impossível. Seu primeiro desafio, Nimbe anunciou, começa agora. E com um estalar de dedos cósmicos, a entidade desapareceu. As criaturas atacaram,
Draven rugiu, avançando com sua espada. Mas quando a lâmina acertou a primeira criatura, ela ricocheteou, como se tivesse atingido o aço. Minhas magias não funcionam! Orin gritou, tentando conjurar fogo e produzindo apenas bolhas. As regras mudaram, Isolde percebeu. Tudo está invertido. Senna olhou para suas adagas. Então, se não podemos lutar... Ela jogou a adaga para longe, e a criatura explodiu. Os quatro se entreolharam. Neste mundo louco, Senna sorriu. Talvez a única forma de vencer seja fazer tudo errado. O primeiro desafio foi uma lição dolorosa em humildade. Draven tentou ser corajoso e quase morreu. Orin tentou ser inteligente e quase explodiu. Isolde tentou rezar e os deuses riram dela, literalmente. Eles ouviram risadas ecoando do céu invertido. Mas quando Senna fez o oposto de tudo que parecia lógico, as criaturas simplesmente se desfizeram em fumaça cósmica. A plataforma tremeu novamente. Então, como se o universo estivesse redesenhando a si mesmo, eles foram puxados através de um portal de luz distorcida. Quando a vertigem passou, estavam em uma floresta, mas não uma floresta normal. As árvores cresciam com as raízes para cima, flutuando no ar. As folhas eram de metal, os pássaros nadavam através do solo sólido como se fosse água. E no centro de tudo havia uma ponte, feita de vidro, suspensa sobre um abismo que levava para cima. Segundo desafio, a voz de Nimbi ecoou entre as árvores metálicas. Atravessem a ponte das mentiras, mas cuidado! Aqui, apenas o que é falso se torna verdadeiro. Isolde franziu a testa. Isso não faz o menor sentido. Exatamente, Senna respondeu. E é por isso que provavelmente vai funcionar. Eles se aproximaram da ponte. Draven foi o primeiro. Deu um passo. O vidro rachou sob seu peso. Espere! Orin gritou. Talvez precisemos dizer mentiras enquanto caminhamos? Mentiras? Draven coçou a cabeça. Tente, Isolde incentivou. O guerreiro respirou fundo. Eu sou... fraco. A rachadura se fechou. O vidro se solidificou. Eu sou um covarde, ele continuou, cada palavra doendo em seu orgulho. Tenho medo de tudo. Sou inútil em batalha. A cada mentira, o vidro se tornava mais forte. Ele atravessou até o outro lado. Os outros seguiram. Orin declarou que era burro e ignorante. Senna jurou que nunca roubou nada na vida. Isolde afirmou que não tinha fé. Cada falsidade doía. Cada palavra contrária à sua essência era como engolir vidro. Mas funcionou. No fim da ponte, encontraram uma criatura. Um ser de luz pura, com asas de cristal e olhos vazios. Eu sou o guardião da verdade, ela anunciou. Respondam corretamente e passarão. Errem e serão apagados da existência. Ótimo, Senna murmurou. Um teste. Primeira pergunta. O que é mais pesado? 1 quilo de penas ou 1 quilo de pedras? Armadilha, Orin sussurrou. A resposta óbvia é que pesam o mesmo. Mas isso é um mundo invertido, Isolde percebeu. Então, Draven, sem pensar muito, respondeu. As penas. O guardião inclinou a cabeça. Correto. Segunda pergunta. Qual é a cor do silêncio? Silêncio. Isso não é possível responder. Orin começou. Azul, Senna disse de repente. O guardião sorriu. Se é que aquilo era um sorriso. Correto. Pergunta final. Quem é mais poderoso? Nimbi ou vocês? Os 4 se entreolharam. Era obviamente uma armadilha. Se dissessem Nimbi, estariam sendo lógicos. Se dissessem eles mesmos, nós, Isolde disse com convicção que nem ela sabia de onde vinha. Nós, os outros repetiram. O guardião explodiu em 1000 fragmentos de luz e pela primeira vez ouviram Nimbi hesitar. Interessante. A floresta invertida desapareceu e no lugar dela surgiu algo pior. Um salão de espelhos. Infinitos reflexos de si mesmos, distorcidos, multiplicados ao infinito. Mas estes não eram espelhos comuns, meus caros ouvintes. Oh não,
Estes espelhos mostravam verdades. Terceiro desafio, Nimbi anunciou, sua voz agora menos divertida e mais cautelosa. Enfrentem a si mesmos e vençam. Dos espelhos, versões deles começaram a emergir, mas não eram cópias perfeitas. O Draven do espelho era tudo o que ele temia ser. Um covarde tremendo, deixando cair sua espada, implorando por misericórdia. O Orin refletido era um arquimago poderoso, confiante, com uma barba real e majestosa. A cena do espelho era uma nobre honesta, sem uma única moeda roubada em seu nome. A Isolde refletida havia abandonado sua fé, rindo da deusa que um dia servira. Eles são o oposto de nós, Isolde sussurrou. Neste mundo, Orin percebeu, a realização batendo como um martelo. Eles são o que deveríamos ser. As versões invertidas atacaram. Draven tentou lutar contra seu reflexo covarde, mas cada golpe que dava o enfraquecia. O covarde chorava, implorava, e cada lágrima era como veneno na alma do guerreiro. Orin conjurou feitiços patéticos contra seu reflexo poderoso, que ria enquanto desintegrava o chão sob seus pés. Senna se viu incapaz de enganar alguém tão puro quanto sua versão nobre. E Isolde não conseguia atacar alguém que representava sua própria dúvida interior. Estavam perdendo. Talvez Senna ofegou, sangrando de um corte no braço. Talvez precisemos aceitar quem eles são. Aceitar? Draven rugiu. Aceitar que sou um covarde? Não! Isolde gritou, uma epifania nascendo em meio ao caos. Aceitar que podemos ser ambos, força e medo, sabedoria e ignorância, honestidade e astúcia, fé e dúvida. Ela deixou sua arma cair. Caminhou até sua versão invertida e a abraçou. A Isolde refletida resistiu, lutou, mas então começou a se dissolver, não em fumaça, em luz. E aquela luz foi absorvida de volta por Isolde, que sentiu algo mudar dentro de si, uma completude, uma aceitação. Os outros fizeram o mesmo. Draven abraçou seu medo. Orin aceitou sua imperfeição. Senna reconheceu que havia bondade mesmo em seu coração de ladra. As versões invertidas se fundiram com seus originais. E quando tudo terminou, os quatro estavam de pé no salão de espelhos. Mais fortes, mais completos. Impossível! Nimbi sussurrou. E pela primeira vez havia algo além de diversão em sua voz. Havia preocupação. Vocês não deveriam ter passado disso. Ninguém nunca passou. Então talvez, Isolde disse, olhando diretamente para onde sentia a presença da entidade cósmica, você tenha subestimado mortais patéticos. O silêncio que se seguiu foi pesado. O salão de espelhos se estilhaçou como vidro sob um martelo divino. E quando os fragmentos caíram, eles não tocaram o chão. Ficaram suspensos no ar, girando, refletindo 1000 realidades diferentes. Mundos onde eles nunca tinham se encontrado. Mundos onde tinham falhado. Mundos onde nunca tinham nascido. E no centro de tudo, Nimbi. Mas não mais como voz. Não mais como sombra. A entidade cósmica se materializou diante deles, colossal e terrível. Um ser de pura energia, com galáxias girando em seus olhos e estrelas morrendo em seu coração. Quarto desafio, ele anunciou, e sua voz fazia o próprio espaço vibrar. O abismo da escolha. Com um gesto, Nimbi conjurou 4 portais. Cada um mostrava algo diferente. No portal de Draven, sua vila natal. Pessoas que ele conhecia, amava. Mas estavam congelados no tempo, presos em um momento de terror enquanto dragões os atacavam. No portal de Senna, uma criança nas ruas, sozinha, roubando pão para sobreviver. Era ela mesma, anos atrás. Vulnerável, assustada. No portal de Orin, a Academia Arcana. O lugar onde sempre sonhou estudar, mas nunca foi aceito por não ter linhagem nobre. No portal de Isolde, sua deusa, a Hetera. Mas a divindade estava acorrentada, sangrando luz,
aprisionada por forças além da compreensão. Escolham, Nimbi disse simplesmente. Cada um pode salvar o que vê em seu portal, sua vila, seu passado, seus sonhos, sua deusa. Ou, Senna perguntou, já conhecendo a resposta, ou salvam seu mundo, todos os mundos, toda a realidade que inverti com meu dado. Nimbi se inclinou para a frente. Mas não podem ter ambos. Escolham o que amam, ou escolham o dever. Draven olhou para seu portal. Lágrimas desciam por seu rosto. Sua família estava ali, sua mãe, seu irmão mais novo, congelados, esperando que ele o salvasse. Não é justo, ele sussurrou. A vida nunca é. Orin tremia, olhando a academia. Tudo o que sempre quis. Reconhecimento, respeito, um lugar entre os grandes magos. Ali, há apenas um passo. Senna encarava sua versão jovem. A criança que sofreu, que passou fome, que aprendeu a roubar para não morrer. Ela poderia mudar tudo, dar à garotinha o que ela nunca teve. E Isolde. Isolde olhava para a Hetera. Sua fé, sua luz, sua razão de existir. A deusa que sempre a guiou, agora precisando dela. O silêncio era ensurdecedor. E então, Draven se virou, de costas para seu portal. Eu escolho o mundo, ele disse, voz quebrada, mas firme. Orin fechou os olhos. Eu também. Senna sorriu tristemente. Sempre soube que fazer a coisa certa seria uma droga. Isolde caiu de joelhos, mas ergueu os olhos para Nimbi. A Hetera me ensinou que um pastor protege o rebanho, mesmo que isso signifique sacrificar a si mesmo. Eu escolho. Todos. Os 4 portais tremeram. E então, algo impossível aconteceu. Os portais não desapareceram. Eles se fundiram. A vila de Draven foi salva por guerreiros que surgiram do nada. A criança Senna foi encontrada por uma família bondosa. A academia enviou uma carta de aceitação para Orin. E a Hetera sorriu. As correntes se dissolvendo. Impossível! Nimbi sussurrou. Eu não fiz isso. Eu não salvei eles. Não! Uma nova voz ecoou. Antiga, poderosa, gentil. E então, no espaço ao lado de Nimbi, outra entidade se manifestou. Uma figura de luz dourada com asas que se estendiam até o infinito. A Hetera? Nimbi recuou. Como? Você não é o único com poder aqui, velho amigo. A deusa disse sorrindo. Quando mortais escolhem o bem maior acima de seus próprios desejos, os deuses ouvem. E às vezes, respondemos. Ela olhou para os 4. Vocês passaram no verdadeiro teste. Não de Nimbi, mas nosso, dos deuses. Queríamos ver se ainda havia heroísmo verdadeiro no mundo. Espera, Nimbi protestou. Você está dizendo que isso tudo foi uma colaboração? A Hetera sorriu. Você queria diversão. Eu queria fé restaurada. E estes 4 nos deram ambos. Nimbi ficou em silêncio e então riu. Uma risada genuína, alegre. Muito bem jogado. Com um estalar de dedos conjunto, o universo começou a se reconstruir. As leis da realidade voltaram ao normal. O céu se endireitou. As estrelas encontraram suas órbitas. O impossível se tornou possível novamente. E os 4 se viram de volta na taverna, o javali cambaleante. Exatamente como era, mas eles não eram os mesmos. Draven segurava sua espada, mas agora com sabedoria. Orin não precisava mais de barba falsa. Ele tinha confiança real. Senna ainda era ladra, mas com coração de ouro. E Isolde, sua fé brilhava mais forte que nunca. Na mesa, o dado de Nimbi repousava, inerte, normal. Então, Senna disse, alguém quer rolar de novo? Todos riram, e eu, DMD, o bardo, testemunhei tudo. Cada momento, cada escolha, cada sacrifício. Porque às vezes, meus caros aventureiros, a maior aventura não é derrotar o vilão. É escolher ser herói quando ninguém está olhando. É sacrificar o que você ama para salvar o que você nunca conheceu. Os dados podem cair em 1. O universo pode virar de cabeça para baixo. Mas enquanto houver pessoas dispostas a escolher o bem maior,
a esperança. E essa é a verdadeira magia. Se você gostou, dá um like e se inscreve para que possamos continuar a trazer novas histórias.